Olá, meus irmãos, a paz de Cristo. Aqui Valdeir Contarfer falando sobre a atração do mal. É nosso tema de hoje, atração do mal. Quando se fala em atração, as pessoas pensam imediatamente no magnetismo. É um conceito comum pensar assim, porque se pensa em física, se pensa em química, se pensa no processo de atração material, mas o conceito mais básico que a gente pode ter de espírito é que o espírito não é material, né? Não advém da matéria e não é influenciado por ela, né? Não reage segundo as leis físicas, né? E isso é importante. E lembrarmos que, na verdade, no mundo espiritual, o que realmente opera é a questão da vontade, né? Por definição, o espírito é livre, o espírito é capaz de decidir, né? Se é um ser espiritual, então ele tem inteligência, tem capacidade de sentimento e também vontade, né? Então a gente precisa entender isso. Por exemplo, quando falamos em morte, né? A morte é uma consequência do pecado, né? E o pecado, ele surgiu por causa de um ato de vontade. Romanos 5,12, por exemplo, o apóstolo Paulo fala bem assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12, né? Então, a Bíblia, ela procura nos conduzir para o raciocínio de que a escolha é importante e que Deus nos tem por responsáveis, né, das escolhas que fazemos, né? Então, você fala assim, mas um espírito pode ser preso? Sim, mas isso será uma coisa autocausada, né? Ele vai tomar decisões, escolhas, vai para rumos que poderão ser um caminho de prisão, né? Como aconteceu com os anjos caídos, por exemplo, né? Então, eu estou dando esse exemplo, falando da morte, né? Que foi acessada como resultado de um ato pecaminoso, então um ato de vontade humana que levou a humanidade para longe da vontade de Deus. E se isso acontece, né? E a vontade de Deus é santa e Deus é o bem, né? Deus é a fonte de todo o bem. Então, isso resultou numa condição de afastamento. Se é uma condição de afastamento, então significa, se eu estou afastado do bem, então eu não estou atraindo coisas boas para mim, entende? No sentido de que eu não estou escolhendo coisas boas. E se eu estou no caminho do mal, eu estou atraindo o mal porque eu estou escolhendo essa condição. Então, daí a gente já vê que é possível, né, escaparmos disso, né, se a nossa vontade má, pecaminosa, sujeita ao pecado, for quebrada, né? E a gente faz isso se submetendo a Jesus, né, para o poder do Espírito agir em nós, e é um poder moral, um poder ético, né, e que nos dá em Deus a capacidade de dizermos não ao mal e dizermos sim a Deus, né? Então isso é muito importante, né? Eu citei um texto de Paulo falando sobre a entrada do pecado no mundo, né? E convém dizer também, né, que quando fala que todos pecaram e foi por causa de um, não quer dizer que foi um ato, né? Foi a abertura da sequência de pecados. Mas cada um de nós referenda o que aconteceu do pecado original com os nossos próprios pecados, entende? Então, essa ação, essa pecadoria que o ser humano se converteu por escolha, por afastamento e por referendar o ato inicial do pecado e a presença do mal no mundo, isso é tremendamente atrativo para os espíritos, né? Então, uma das consequências da liberdade espiritual, né, é a atração. Nesse sentido que eu estou usando, né, estou querendo dizer que a atração é uma espécie de um interesse, né? Nós nos dirigimos aos nossos interesses, vamos até o que nós desejamos e até o que nós queremos, né? E é isso que está em operação quando estamos falando de mal, né? E do mal que nós queremos ver longe, né? Mas queremos ver longe no ato pensante, mas no ato de desejo, muitas vezes
acontece com o ser humano, deve pensar assim: seria bom que eu tivesse essa oportunidade, né? Apesar do mal, né? E é nesse sentido que eu estou usando, né? Atração é um interesse em aproximar-se, né? É esse o sentido. O pessoal das lojas, né, do comércio, já descobriu isso muito tempo antes da gente, né? Eles colocam os produtos deles nas vitrines, né? Colocam os produtos mais na sua linha de visão, né? Por que faz isso, né? Para atrair, né? Somos atraídos pelo conjunto de dados, né? Que isso nos são apresentados aos nossos sentidos, e isso nos indica, então, possibilidades, né? Isso não é uma atração mecânica, é uma aproximação para inspecionar e decidir. Ninguém vai, né? Estou indo direto para o produto porque ele está para mim, né? Não é assim que acontece. Apesar que muita gente gostaria que fosse, né? Mas não é assim que acontece. Nós somos seres espirituais e precisamos escolher. Então, a atração, por definição, no mundo espiritual, para mim e para você, será um ato escolhido. Mas o complicador aqui é que os demônios são seres espirituais, né? Então nós sabemos que eles estão bem encrencados, né, por uma série de prisões que eles mesmos se colocaram e que foram se acorrentando, e depois, por decreto divino, né, por justiça divina, né, eles então estão separados, né, separados para não agirem com liberdade. Nós é que damos, né? Quando pecamos, quando nos colocamos na mesma condenação, para usar um texto bíblico, né? Nos colocamos sob a mesma condenação. Isso é problemático, porque isso dá liberdade a um espírito que ele mesmo se aprisionou e foi condenado por causa disso, né? E nós então estamos procurando ficar perto dele pelos atos pecaminosos por causa da concupiscência, né? O desejo de pecar, né? Mas lembra, quando a gente fala de espírito que está preso, né? Mesmo um bandido preso, ele pode andar de um lado para outro em sua prisão, entende? E se ele tiver contato do lado de fora e conseguir barganha, ele poderá fazer sua vontade ruim chegar além da sua cela, né? E isso acontece no mundo real. Você tem muito exemplo disso, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que o inimigo, né? Eu estou usando em tese, é claro, né? O inimigo, ele, embora seja cerceado, tenha se colocado em situação difícil e ainda tenha sido, por ação ativa de Deus, separado, né, da sua liberdade de ação, mesmo assim, ele pode agir. Por quê? Porque nós nos colocamos na mesma situação que ele e nos aproximamos dele conceitualmente, moralmente, eticamente, né, espiritualmente, quando nós colocamos a nossa concupiscência diante de nós, né, o desejo dos olhos, da carne, do coração, né, soberba da vida, e assim nos aproximamos e permitimos, então, sermos tocados pelo mal. Então, a experiência tem mostrado que espíritos de trevas podem se aproximar muito, se lhe for concedido espaço, né? Contudo, eles só fazem isso se eles tiverem algum interesse. Por que eu digo isso? Porque eles são espíritos, né? Um demônio é um espírito. E o espírito, por definição, ele age por vontade. Ele tem vontade. Nós dizemos que a vontade, né, o jeito de expressar a vontade, pertence à característica espiritual. Basicamente, interesse é aquilo que nos traz vantagem. Nós temos uma avaliação positiva para as coisas que nos interessam, isso nos impulsiona para buscarmos o que a gente quer. E o interesse também, ele pode ser criado, né? No sentido de que ele pode ser sugerido, sugestionado. O normal é vermos as coisas de uma perspectiva que nos coloca como alvo da tentação. E isso é realidade, é uma grande realidade. Mas existe também um outro lado sombrio nisso, né? Esse lado sombrio é descrito em Tiago capítulo 1, quando Tiago diz que cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. Isso é uma revelação muito, mas muito importante, irmãos, porque quanto aos temas da batalha espiritual e da doutrina do pecado, né, nós somos enganados
por nós mesmos, a concupiscência, o desejo de pecar, o pecado no coração, né? A geratriz do pecado por causa do interesse. Então, da perspectiva de Tiago, pode acontecer de nós mesmos buscarmos o caminho ruim para a nossa vida, sendo enganados por nossa própria concupiscência, né? Então, a concupiscência, nesse sentido, ele é um apetite pelo pecado, uma automotivação para pecar, uma predisposição para ser enganado, como sendo isso um caminho para desfrutar de algum prazer ilícito. Ou seja, é um tipo de consideração de que obteremos alguma vantagem pessoal. Então você vê, quando falamos de seres espirituais, estamos falando de vontade, falando de interesse, né? E falando desse ganho, né? Da busca de ganho. Então pode então acontecer que surja uma oportunidade em que a gente considera ou consideraria que seria bom se o evangelho fosse apenas uma história distante, né? Consideramos que seria bom se nos sentirmos com licença para pecar, né? Tipo um agente 007 espiritual, né? Com licença para quebrar um mandamento, com licença para matar uma disciplina espiritual, né? Com licença para agir de acordo com a sua vontade no momento em que tem algum interesse, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que, na prática, o que estaríamos fazendo, né, seria a construção de um conjunto de oportunidades para os demônios atuarem, agirem, né? Porque se houver interesse, eles vão procurar agir. Se entrarmos no desejo pecaminoso, estaremos coadunando com eles, né? E eles poderão realmente ficar mais próximos do que nós realmente gostaríamos, né? Não sei se você já pensou dessa perspectiva, né? Algumas vezes você pode estar tentando os demônios a se aproximarem de você, né? Porque um tentador é alguém que lança opções para alguém fazer o mal. Isso não é um bom papel, não, né? Mas às vezes nós podemos ser atrativos para o mal se nós nos abrirmos para eles as possibilidades de que ele queira alguma coisa, um benefício de nós, né? E aí estamos nos colocando numa direção muito perigosa. Então, quando o mal se aproxima, as coisas tendem a se complicar, porque aí os espíritos maus são manipuladores dos desejos. E se é um desejo mau, por desejo mau, eu quero dizer, não que o desejo seja mau em si, mas se ele é um desejo, né, para algo egoístico, então eu estou convertendo um desejo em mal, né? Eu não tenho problema nenhum com o desejo de obter alguma coisa boa, mas se eu vou obter uma coisa boa em prol de um pecado, né, então é ruim. Em prol de prejudicar alguém, de ferir alguém, de machucar alguém, de subtrair algo que seria do coletivo, trazendo somente para o meu individual, então eu estou pervertendo, né, uma estrutura boa do ser espiritual, que é o desejar, né, o querer, o analisar e achar que se tem interesse nisso, mas eu estou pervertendo isso. Então, quando o mal se aproxima, né, isso realmente é um complicador, porque os desejos serão manipulados. Então, a Bíblia conta que no Jardim do Éden, o tentador apresentou para Eva, né, a nossa primeira mãe, que a árvore do conhecimento do bem e do mal era boa para dar conhecimento, de forma que ela poderia se tornar independente de Deus se ela comesse, né? Aí Eva, então, ampliou a tentação, porque o tentador falou assim, isso é bom para te dar entendimento. Aí a Bíblia diz que a Eva viu, né, que o fruto era agradável à vista, era apetitoso, então ela ainda ampliou uma tentação que ela tinha. Ela atraiu o tentador, né, e ela ainda se colocou numa posição de ser tentado por outros sentidos, pervertendo então o seu desejo, né? Seria o desejo de alimentação, seria o desejo de conhecimento, seria o desejo de ampliar, né, o seu poder. Isso não é mal em si, mas se isso é contra a presença de Deus, contra a vontade de Deus,
contra a fonte do bem, que é Deus, então aí é problemático, pecaminoso e ímpio, né? Então Eva fez isso. Ela viu todas essas características, aumentou as possibilidades, né, para si própria, ou seja, foi engodada pela sua própria concupiscência, né? Foi enganada dessa forma por si próprio, né, pelo seu próprio desejo, para a gente usar a palavra de Tiago 1 que estamos falando. E ainda teria a característica, daquele fruto, de conhecimento que o tentador está apresentando para ela, né? E ela falou assim, então tem o que ele fala, tem o que eu avalio, e ela foi e comeu e socializou o seu pecado com o seu marido, né? Aí os dois, Eva junto com seu esposo Adão, né, finalmente perceberam o que eles receberam em troca por aceitar a tentação foi o acesso à maldade, né? E a perda da inocência e o afastamento de Deus. Foi isso que eles receberam quando eles escolheram agir independente de Deus, por sua própria conta e vontade, egoístico. Depois ainda, eles conheceram as consequências, né? Consequência da perda do paraíso, da dureza de vida, do enfrentamento do mal, da morte, do juízo, tudo isso veio no pacote, né? E Paulo diz que houve uma complicação da convivência com a concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida, né? Tudo isso é um complicador, né, na escolha má. Então, o espírito mal, ele trabalha com esse material que nós mesmos apresentamos como um produto bruto, né? E se nós nos mostramos, né, que temos necessidade de alguma experiência, né, para autoaceitação, o demônio vê nisso uma oportunidade atrativa, né? Então, por exemplo, alguém tem a necessidade de dinheiro, né, e quer obter isso de forma rápida, né? O inimigo vê nisso uma oportunidade atrativa para apresentar uma tentação que supra isso. A pessoa quer uma experiência sexual, né, uma luxúria. O inimigo vai pensar, com certeza, em que produto apresentar para essa coisa que nós dizemos que é a nossa necessidade ou nosso desejo. Entende? Vai trazer um produto para colocar à disposição. Isso é tentação, né? A gente chama isso também, por exemplo, de um laço, né? Um laço de adultério, uma armadilha de prostituição, ou talvez algo mais simples, né? Como um cativeiro no erotismo, né? E a pessoa vai se afastando de Deus, né? E da possibilidade do bem. Então, a ideia do mal é ancorar a necessidade atrativa um despertar de um desejo. Isso é mais uma sugestão do que um direcionamento, né? Então, para o espírito do mal, é uma oportunidade de triunfar sobre uma fraqueza para se considerar vitorioso, mesmo que a sua realidade, a realidade dele, né, já seja a derrota e a prisão. Então, o inimigo se contenta com pequenas vitórias quando ele vê que o nosso desejo ficou cativo. Espíritos destinados ao abismo eterno, se comprazem em ter pequenas vitórias sobre a felicidade alheia. E eles trabalham para desfigurar ou destruir a imagem de Deus nos seres humanos, né? E tudo isso ocorre, né? Eles trabalham dessa forma porque irrita aos espíritos maus, né? Eles verem que o ser humano é alvo da graça de Deus e de que os próprios demônios, um dia, eles perderam isso como resultado do caminho que eles escolheram, né? Para longe de Deus. E agora eles veem os seres humanos e a graça de Deus atuando e eles ficam muito irritados e eles produzem, então, armadilhas, né? Cativeiros, para que a vontade fique cativa, né? O apóstolo Paulo fala lá, né, em Romanos 7, né? Que o homem fica miserável, né? O bem que ele quer, ele não faz. O mal que ele não quer, ele faz. E se ele não faz o bem que quer e ele faz o mal que ele não quer, então já não é ele fazendo, mas é o pecado que habita nele.
Ou seja, ele entrou numa situação que não consegue sair. É um cativeiro, né? A Bíblia diz que os demônios, irmãos, eles assombram as pessoas, né? 1 Samuel 16:16. Eles enganam, Apocalipse 20:10. Eles machucam, Marcos 5:5. Eles mantêm pessoas doentes, Lucas 13, verso 11. E são capazes até de matar, se tiverem oportunidade. Como aconteceu, né, na experiência de Jó, vocês lembram? Um vento oriental foi movido, né, derrubou as paredes da casa e matou os filhos de Jó, né? E a Bíblia diz claramente que foi Satanás que fez isso. Então, nós temos diante de um espírito complicado, entendeu? Complicado, e que a gente não deveria abrir caminhos atrativos para que eles queiram manipular-nos, oferecendo os seus produtos malignos para enganar os nossos desejos e nos seduzir, deturpando o que seria um caminho natural, bom, um caminho perfeito, né? O apóstolo Paulo nos exorta a não deixarmos que Satanás tenha vantagem sobre nós. Isso é 2 Coríntios 2:11, né? Ele fala assim: não devemos ignorar os seus ardis para que ele não tenha vantagem sobre nós. É uma fala muito bonita do apóstolo Paulo, né? Ele consegue nos colocar diante do nosso problema, né? Nos confrontar com o nosso problema. Ele fala, pois é, ele vai levar vantagem, né? Nós vamos perder a vantagem da nossa escolha, da nossa inteligência e do nosso sentimento, sujeitando-nos a ele, né? Eu uso aqui uma linguagem bem direta, né? Dizendo para você e para mim mesmo, né? Não seja um atrativo para o demônio. Não dê munição para o inimigo, né? Usando uma linguagem mais coloquial, né? Não coloque azeitona na empada envenenada que o inimigo vai te servir, né? Não torne mais atrativo o pecado pela sua concupiscência, porque o inimigo já procura fazer isso, né? A gente não precisa criar mais expectativa, porque senão ficaríamos mais fracos. Fuja da aparência do mal, né? É o conselho da Bíblia. Outra coisa que acontece, que acontece demais, né? A pessoa recebe a seta maligna que não foi endereçada para ela. A seta não era para ela. Nesse caso, ela poderá se tornar um alvo novo, entendeu? Para a investida do mal. Aquilo ia para outra pessoa e a pessoa atraiu para si. Atraiu por quê? Por causa do magnetismo? Não. Por causa da sua vontade, por causa da sua concupiscência e por se colocar atrativa, né? Quando eu era criança, havia um programa, eu já citei isso em uma pregação anterior, né? Um personagem italiano, era um ratinho, né? Topotidio, o próprio nome Topo, né? Vai lembrar que é um negócio italiano, né? Mas era bem interessante. Ele era simpático, era muito legal. E eu lembro que a gente brincando, né, quando criança, e imitando o ratinho, né? E dizendo, né, que o som do telefone, quando tocava, né, estou falando de 1900 e bolinha, né, quando eu era criança, e a gente falava assim, que o telefone tocava e fazia um som, né, aquele trim, trim, né, ele fazia porroim, porroim, era uma brincadeira do bonequinho de entretenimento infantil. E a gente, quando criança, imitava aquilo. Aí desce um sujeito bêbado, né, era um síndico do prédio da frente, e vê as crianças brincando com aquela brincadeira, né? E o telefone tocando, e põe, e ele fala bem assim, ele não entende que é uma onomatopeia, né? Ele fala bem assim, quem é porronho aqui? E aí pronto, né? Daquele dia em diante, o apelido do coitado passou a ser porronho, né? E as pessoas chamavam ele, onde quer que ele estivesse, chamavam ele com esse nome. Por quê? Porque ele não estava cônscio, né? Não estava bem da sua mente, porque ele estava alterado quimicamente, e ele entendeu
que é uma seta para ele. Não era, né? Ele auto se impôs um problema, né? E as crianças passaram a chamar ele assim para sempre, né? Ele não podia andar num lugar que alguém ia se referir dessa forma, que o irritava. E que não era um nome pejorativo, ficou, né? Era apenas uma onomatopeia de um programa infantil, né? Então esse é um exemplo, né, de alguém que se apresenta para receber um problema ou uma provocação que não é para ele. E aí essa pessoa passa a ser o novo alvo. E isso é mais ou menos, é semelhante ao que acontece no mundo espiritual, né? A necessidade de autoconfirmação pode fazer alguém atrair um espírito mau que viu no desejo, né, dessa autoconfirmação, talvez um desejo de vingança, né, de dar o troco, uma oportunidade para preparar um laço e fazer aquela pessoa se enredar em pecado, né? Contudo, né, quando alguém que estava participando da situação se sentiu incomodado pelo desejo de justiça própria, né, por causa de valores mal direcionados, né, e o inimigo se aproxima, pode acontecer que surja um bom conselho, né? Uma ministração, uma pregação, alguém pregue sobre o pecado, né, e diga que a vingança pertence a Deus, que é o que a Bíblia fala, né? Deus é quem recompensa, a gente deve ficar longe disso. Aí quando está ocorrendo, isso pode ser cortado, né? A fonte daquela tentação, né? Mas é muito provável mesmo que o espírito mal trabalhe incitando a ira da pessoa para de um dia para o outro a pessoa continuar irado e pecar contra o mandamento bíblico, e assim o inimigo consiga uma vitória contra a sobriedade, contra a paz, né? Contra a família, contra os bons valores, né, que a pessoa deveria desfrutar, né? E os melhores sentimentos são banidos. Então, o que eu estou querendo dizer é que o espírito mal manipula ideias para suscitar desejos. Mas a história não acaba aí, irmãos. Porque não basta a pessoa ter o desejo. O desejo clama por quê? Por realização, né? Então, para realizar algo, é preciso ser capaz de fazer isso e efetivar a vontade. Então, não é certo dizer que o pecado termina com um mau pensamento, com um desejo, né, na consciência, no mundo subjetivo. Não, isso tende a se materializar, né? Para a realização é necessário algumas coisas, né? Possibilidade do acontecimento, potencialidade, né? Ter o poder de executar, avaliação, né, de satisfação, se eu quero realmente aquilo, a decisão de realizar, né, que pode vir ou não junto com um plano de ação, né, o ato, né, propriamente dito, né, de escolher o que se quer fazer, né, e se repetido, associação ao costume, né, cresce para se tornar um comportamento ou um hábito. E isso é verdade, tanto para o bem quanto para o mal. Então, o pecado é complicado porque ele não vem num único ato, né? Ele vem num conjunto, num set de coisas. E isso é problemático, né? Então, o cristão sabe que o pecado na mente é também um tipo de realização, né? Pecado de pensamento. Mas o peso é menor, é claro, né? É bem diferente você desejar a morte de alguém do que você vai efetivar e matar a pessoa, né? É muito diferente. Então, até na justiça humana, isso tem peso diferente para a punição. Quanto mais diante de Deus, que é o reto juiz, né? O juiz de toda a terra. E o inimigo espiritual tem interesse na efetivação do pecado, né? Que saia do seu mundo subjetivo e venha como ato de vontade no mundo objetivo, externo à nossa mente, para se caracterizar no pecado, né, de prática ou de costume. Então, o agravamento do pecado realizado é que ele não é apenas um ato isolado, né? Ele está envolvido num contexto. O pecado realizado é sempre um conjunto. É um conjunto pecaminoso. É o ato do desejo, elaboração, planejamento, escolha da oportunidade, né? Então, estou tentando aqui especificar isso, né? Para que você entenda como o pecado é problemático e como ele é atrativo para o espírito mal, né? Então, quem peca se
priva da graça de Deus. Lembra de Hebreus 12, 15, né? Ele fala assim, que não haja nenhuma raiz de amargura, né? E que a pessoa venha se privar da graça de Deus e deixar que essa raiz possa brotar e prejudicar a muitos. Romanos 12, 15, né? Então, isso deve ser visto com muito interesse por nós, né? Porque se eu peco e me privo da graça de Deus, eu estou transgredindo as regras, né, que são reconhecidas como certas. Pode acontecer no contexto, né, da desobediência, da mentira, do engano, da quebra de aliança, do descomprometimento da promessa, né? Tudo isso pode ser motivado, né, pelo orgulho, pela vaidade, pela vingança, pela opressão ou pelo oportunismo, né? Então, o pecado, quando realizado, pode ser praticado de forma solitária, em dupla, num grupo maior, né? Pode acontecer junto com omissão, junto com cinismo. O pecado pode vir junto com desdém e coisas semelhantes. E aí vai aglutinando, é uma comorbidade, né? Vai aglutinando mais problemas e mais punição, né? E por assim dizer, né? Quanto maior a possibilidade de realização do pecado, maior atratividade tem para o demônio, né? E às vezes maior atratividade para pessoas em volta que também querem pecar, né? Então o pecado pode ser atrativo até para um outro ser humano, né? E tem pessoas que promovem pecados e os outros querem pecar junto e até os coloca como líderes, né? Num caso bíblico, né, tinha um homem que ele acumulou tantos demônios em sua vida que eles também o endemoniavam e chamavam a eles mesmos de legião, de tantos demônios que ficaram em volta daquele homem, né? No outro caso também, na Bíblia, é dito que uma certa mulher foram expulsos dela 7 demônios, mostrando então que os demônios podem vir de forma múltipla, né? O conceito aqui é bem fácil de entender, né? Se você deixar os espíritos maus muito à vontade, eles vão procurar destruir através de você e destruir você mesmo. Vão te usar como instrumento de destruição, de pecado, de raiva, de quebra de aliança também, né? E de tantas coisas, e vão te trazer prejuízo. Então, o que fazer? Para eu poder encerrar essa minha fala, né? Vamos ver. Primeiro, se você sabe que os demônios são atraídos pelas oportunidades, seria bom não dar isso a eles, né? Não dar oportunidade para o inimigo. Raciocinar mais sobre o que você sente, pensar sobre isso e colocar seus sentimentos diante de Deus em oração. Pecados e ações espirituais costumam ser atos diretos da vontade. Embora existam pecados por ações coletivas, né? Em que a gente está inserido e os pecados estão voltando para nós, né? Porque estamos de forma coletiva num lugar pecaminoso, ou numa comunidade, ou numa cultura, né, direcionada ao pecado, né? E aí a gente vai perdendo a noção do pecado, né? Então a gente precisa santificar nossas emoções, santificar as nossas vontades para Deus, a cada dia, afastando de nós o orgulho e a vaidade espiritual. Então quando eu me santifico, falo, Senhor, eu submeto a Ti a minha vontade, submeto a Ti a minha emoção, o meu sentimento, e a gente declara isso, e declara que sentimentos são esses, né? Nós então estamos buscando uma boa alternativa para não sermos atrativos do mal. Terceiro, né? Por causa da importância da vontade no mundo espiritual, é necessário a gente estar mais consciente das nossas escolhas, né? Lembrar-se que as coisas não são tão imediatas quanto parecem, né? Muito do que acontece demanda um processo, como eu tenho dito. Então, se demanda um processo, existem muitas oportunidades de arrependimento, de voltar atrás e de buscar a graça de Deus e não se privar dela. Isaías 42, 3 e 4 diz que se houver um pavio fumegando ou uma cana trilhada com possibilidade de recuperação, Jesus, né, o Messias, aguardará
que a recuperação aconteça, né? Ele não esmaga a trilha ou o pavio, né? Ele não apaga isso. Isaías 42, 3 e 4, né? E Deus Pai diz, é uma palavra muito forte da Bíblia, né? Deus fala, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Isso é muito bonito da parte do Senhor. Ele fala, eu não tenho prazer na morte do ímpio, porque Deus vai aguardar, né, um pouco para ver se a conversão acontece. Isso é o entendimento de Ezequiel 33, verso 11. Né? Significa que há tempo e oportunidade para arrependimento. Né? As coisas não são imediatas. Deus quer que você se arrependa. Então, por favor, né, façamos isso. Né? Então, se você permitiu que o mal fosse atraído até você, você poderá mudar isso se arrependendo, buscando o favor de Deus. A Bíblia diz que Deus é tardio em se irar e grande em misericórdia. Então podemos nos beneficiar disso. Em geral, os demônios manipulam sentimentos de derrota, vergonha, sofreguidão, também autocomiseração, né? Mas errar e pecar não é o fim do caminho, né? Tudo pode ser mudado pelo poder e sabedoria de Deus. No entanto, precisa se arrepender. É preciso se apresentar a Deus para que Deus possa agir. E quarto, na sociedade moderna que tem o individualismo, né, como forte apelo filosófico, a busca pela autoafirmação se tornou um problemaço, né, para o relacionamento interpessoal. Então, para afirmar a sua própria personalidade, as pessoas aceitam a transgressão com muitíssima facilidade. E as mídias oferecem ampla possibilidade para saciar o desejo da transgressão de alguma regra, de alguma lei, de algum tabu, de algum mandamento, né? Então, hoje em dia se fala em transgressão até como uma terapia, né? As pessoas transgridem alguma coisa para você se sentir melhor, mas não é um bom caminho, né? E sob a capa do mundo virtual é possível buscar relacionamentos não verdadeiros, né? Com base na falsa personalidade ou na identidade fake. E aí, né, o objetivo do espírito mal não é apenas satisfação pela ilusão, mas a realização objetiva pela prática, pelo comportamento do pecado que entristece o Espírito Santo, né? Então, afastar-se dessas coisas, né, é muito importante. Afastar do caminho das trevas, e à medida que a gente se afasta, a gente vai ter mais possibilidade, né, de buscar o bem e de se aproximar de Deus, né? Não facilitar que o mal se aproxime e se instale. Então, se afaste dessa possibilidade de que o pecado seja consumado. Não potencialize seus recursos, dinheiro, tempo, capacidade para o erro. Não invista seu tempo e dinheiro naquilo que não vai edificar e vai conduzir ao buraco, né? Ao profundo, ao abismo. Se você já vive a fase de ter prazer reiterado naquilo que pode viciar, está no momento de buscar ajuda. Para vencer o vício, você precisa confiar em alguém que tenha sabedoria espiritual para te apoiar. Não se vence o vício sozinho. Se já está viciado em algum pecado, procure ajuda. Quando um conjunto de pecados, então, se torna assim costumeiro, comportamental, é porque já está instalado no coração. E é isso que a Bíblia chama de iniquidade. Iniquidade é o pecado já instalado no coração. Então, para vencer a iniquidade, precisa de consagração, né? Consagrar a vida para Jesus é a solução. Está mais do que na hora de entrar para um pequeno grupo de compartilhamento e de oração e de buscar, sim, correção de vida. Amém? Bem, tentei ser rápido, mas não fui. Mas essas considerações estavam no meu coração, respondendo algumas perguntas. Que Jesus te abençoe, te guarde e a todos nós, para honrarmos dia a dia o Senhor, que tão bem nos quer. Amém? Fique com Jesus. Um abraço. Valdeir Contaifer falando daqui. A paz.